Estamos de volta com mais um tema para debate. Te conto que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma publicação nas redes sociais com críticas ao Papa Leão XIV. Ele criticou principalmente a posição do pontífice sobre a guerra com o Irã. Trump afirmou que o pontífice é, abre aspas, fraco no combate ao crime e péssimo em política externa, fecha aspas. Ele também classificou o Leão XIV como liberal demais. O Papa respondeu, dizendo que não tem medo do presidente norte-americano e que vai continuar os protestos contra conflitos armados em todo o mundo. Horas depois de chamar Leão XIV de fraco, Trump compartilhou essa imagem que a gente está mostrando aí na tela, gerada por inteligência artificial, que retrata o próprio presidente como uma figura semelhante a Jesus Cristo. A publicação foi apagada logo depois. Durante conversa com a imprensa, Donald Trump admitiu ter publicado essa imagem, mas afirmou que a intenção seria parecer um médico. Vamos ouvir. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor, making people better, and I do make people better. I make people a lot better. Vamos voltar ao debate. Cardoso, esse embate com o Papa vai afetar o governo Trump? Olha, Juliana, toda pessoa que tem propensão autocrática, nos dias atuais, eu acredito que tem um certo desequilíbrio autoritário, vaidade exacerbada, algum problema que é próprio para ser analisado pelos psiquiatras. Agora, há alguns autocratas que conseguem ir além dos limites, talvez explicáveis, pelo razoável da psiquiatria. Donald Trump é impressionante. Ele lembra outros grandes líderes da história que fazem coisas absolutamente insanas, insensatas, centradas em si próprio. Esta situação dele se comparar a Jesus Cristo, que não vem dizer que é médico, é evidente, aquela imagem é clara, tanto que ele apaga depois. Ele se tenta colocar como um ser divino. Ele se tenta colocar como Jesus Cristo, o que é uma ofensa aos cristãos de todo o mundo. Mas ele se isola, agora resolveu brigar com o Papa. Ele briga com todo mundo. Ele quer colocar todo mundo de joelhos. Isso já é doença, não é algo razoavelmente explicado, é patológico, acredito eu. E acho que ele caminha cada vez mais para o isolamento. A opinião pública dos Estados Unidos já está contra ele. A permanecer nessa situação, ele vai perder as próximas eleições e corre o risco de ter um impeachment. Agora, esse senhor que se compara a Jesus Cristo foi apoiado por muita gente no Brasil, que aplaudiu, que festejou, que vestiu o chapeuzinho, como fez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, homenageando a ele, como Jair Bolsonaro, que bateu a continência, como a família Bolsonaro, que o chama de chefe. Como ficam essas pessoas? Como vão elas explicar para os seus eleitores que apoiaram um homem que se compara a Jesus Cristo, que não consegue conviver nem em paz com o sumo pontífice, que não consegue esconder a sua inveja quando alguém que não ele ganha o Prêmio Nobel da Paz? Que ao mesmo tempo que ele se diz um grande defensor da paz, ele é um homem que semeia diariamente a guerra, que chega a dizer e ameaçar o Irã, e as suas palavras foram claras, de que ia dizimar uma civilização milenar, ou seja, sugerindo que ia soltar uma bomba atômica no Irã. Senhores, o que é isto? Senhoras, o que é isto? É algo repugnante do ponto de vista humano. É algo inaceitável. E não é possível que ainda existam pessoas no nosso país que defendam uma pessoa que tem essas características e essas, como se diz aqui no jargão popular, uma pitada de psicopatia. É assustador o que esse homem vem fazendo nos Estados Unidos. Ele está desequilibrando o mundo, está prejudicando o mundo. E, infelizmente, as instituições dos Estados Unidos da América não conseguem frear esta situação horrorosa. Meus cumprimentos ao Papa, que disse com grande coragem, eu não tenho medo dele. E acho que todas as pessoas têm que dizer isto. Como Luiz Inácio Lula da Silva disse no momento em que ele ameaçou o Brasil foi altivo, o Brasil se ergueu, e houve até quem defendesse os Estados Unidos. Eu me lembro muito bem daquele período, contra a defesa da soberania pelo presidente Lula. Portanto, com a palavra os que apoiaram e defenderam esse cidadão que agora se compara a Cristo. Expliquem aos brasileiros e às brasileiras que tipo de pessoa apoiaram.
Fontaine, esse embate com o Papa vai afetar Trump? Deve afetar. Eu acho que ele errou muito nessa mensagem. Eu não sei por que ele agrediu nessa postagem contra o Papa, que inclusive é americano, que está fazendo a sua parte, pedindo a paz do mundo. Eu não concordo com o Papa quando ele entende que o Estado do Irã pode ter bombas atômicas. Aí eu realmente, absolutamente contra. Que isso vai, inclusive, contra a própria discurso de paz que o Papa está pregando. Vamos lembrar que o Irã é uma diferença entre o povo iraniano de origem persa e aquele grupo que hoje é dominante, os ayatolás religiosos, que tem as armas, que subjuga a população, que mata todos aqueles que se manifestarem na rua. Então, o Irã foi dominado por uma turma de fundamentalistas xiitas e que impõe o terror, né? Trump entrou nessa briga, nessa luta, nessa guerra junto com Israel para acabar com o programa nuclear, porque em pouco tempo eles poderiam estar com bombas atômicas jogando em cima do Estado de Israel e jogando em cima de outros países que eles julgam inimigos da religião, né? Então, de fato, eles usam a religião como a motivação para fazer qualquer coisa, para matar pessoas, para acabar com o Estado e tudo mais. Agora, quando a gente volta nessa discussão, por que ele foi fazer esse tipo de postagem? Todo mundo que discorda dele, Trump, é fraco, então ele já coloca como fraco, coloca como progressista. É óbvio que o Papa é muito mais ponderado, ele é chefe de uma igreja, de uma religião, ele não pode ser radical de forma nenhuma, ele tem que ter muita parcimônia, ter muito equilíbrio. Então, nesse sentido, Trump errou demais. Agora, e ainda essa figura, essa imagem que ele colocou lá, claramente, o Cardoso, acho que concorda e falou isso, também acho, não tem nada de médico naquela história não, porque quando você vê atrás tem anjinhos que são os militares, tem a bandeira americana, o negócio está cheio de simbolismo lá, atravessados. Mas, Cardoso, nós temos que agora reconhecer que o Lula também não fica muito atrás nesse tipo de coisa. Porque ele já falou várias vezes que ele é a alma mais honesta do mundo, que nem Jesus Cristo era mais honesto que ele. Já falou também que Deus fez o sertão ficar com seca durante 170 anos, porque sabia que ele ia chegar para poder salvar. Então, o Lula tem o mesmo comportamento dessas coisas, de autocrata, como você coloca, assim, se acha tanto que pode tudo. E aí é o que nós temos, né? Podemos criticar o Trump, mas temos que criticar aqui também, porque cabe a crítica. A gente encerrar esse assunto, 30 segundos para cada, Cardoso. Na comparação entre Lula e Trump, Lula faz uma brincadeira falando do sertão, etc, etc. É muito diferente de um cidadão que coloca uma imagem de santo, dizendo que ele é, sem sombra de dúvida, a pessoa que deve ocupar o lugar de Deus no universo. Ele fala isso claramente. É uma diferença muito grande entre Lula e ele. Lula não é um autocrata, ele respeita as instituições. Lula não quis ser candidato novamente, quando poderia tê-lo sido, e colocou Dilma Rousseff para disputar as eleições. Não há termo de comparação entre o democrata Lula e o autocrata Trump. Comparação impossível. Ontem. A soberba toma conta das pessoas, elas ficam simplesmente embebecidas com isso. Isso acontece claramente com o Lula, acontece com o Trump e outros que não têm a capacidade de poder ocupar um cargo desse com calma, com parcimônia, com equilíbrio, como uma Angela Merkel, como uma Margaret Thatcher, um Ronald Reagan que já pensou, e aqui mesmo no Brasil, como alguns estadistas, de fato, que melhoraram o Brasil. Mas o que nós estamos vendo hoje no mundo é esse radicalismo total e essa soberba que sobe e os caras se achando endeusados.